Cumprimento também todos os telespectadores que nos acompanham através da plataforma digital do Jornal Económico TV, nosso media partner, um dos nossos 14 media partners. Gostávamos mais de os ver aqui connosco, mas sabemos que muitos de vós já estão de férias e a nossa lotação, por razão das regras sanitárias em vigor, também não poderia ir além do número que aqui temos, do número de participantes que aqui temos. Boa tarde, então, a todos os telespectadores. Um obrigado grande, bem sublinhado, às empresas que nos patrocinam, começando pelo nosso principal sponsor de há muitos anos, o Grupo 8, ao Grupo Bell, à Lisiplan, à Vasconstrói, à M48, à Carclasse e à Duartar. Quando este clube nasceu e durante os seus primeiros anos de existência, não tínhamos patrocinadores. E, felizmente, nunca solicitámos a uma empresa para patrocinar o nosso clube. Foram as empresas as que temos agora e outras que já cá não estão, mas que tivemos, como o EDP, o Banco Carregosa, o Banco Big, o Banco BIC, etc., que tomaram a iniciativa de se disponibilizarem para patrocinar o nosso clube, patrocinar os nossos eventos. Naturalmente que isso nos deu músculo para aumentarmos a nossa dinâmica, realizarmos um maior número de eventos, mas nunca esses patrocínios foram tão importantes como agora, em tempos de pandemia, porque se não tivéssemos patrocinadores e associados, como temos, felizmente, e muitos, não teria sido tão pouco difícil, não teria sido até fácil mantermos a dinâmica do nosso clube. O Dr. Fernando Medina, nosso convidado de honra e orador de hoje, vai ser apresentado por um membro dos órgãos sociais, é sempre assim, rotativamente. No caso de hoje, convido o membro do Conselho Consultivo, Dr. Eduardo Teixeira. Como todos sabem, o Dr. Eduardo Teixeira é deputado, é, neste momento, candidato à presidência da Câmara Municipal da Figueira da Foz, círculo pelo qual, penso eu, desculpe, e isto é a segunda vez que eu realmente tenho que aumentar a minha dose do megafante, não é que se chama? De Viana do Castelo, da linda cidade de Viana do Castelo, peço-lhe desculpa, Dr. Eduardo Teixeira, círculo, e o nosso presidente estava atento, círculo pelo qual o Sr. Torfo foi eleito deputado, penso eu. Foram ambos eleitos deputados. E o nosso clube é isto mesmo. E é, permitam-me que diga, para mim encantador, termos uma das principais personalidades do Partido Socialista como nosso orador a ser apresentado por um deputado do PSD, que o vai fazer, não nessa qualidade, obviamente, mas na qualidade de membro do Conselho Consultivo do nosso clube. E, Dr. Eduardo Teixeira, pedia-lhe que fosse sucinto nessa apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, caro Presidente. Não é uma tarefa nada ingrata, é uma tarefa, pelo contrário, que eu assumo com grande satisfação. Eu queria cumprimentá-lo como Presidente deste grande clube, do qual muitos de nós fazemos parte, e do trabalho notável que tem feito. Quero cumprimentar também, porque o fez protocolarmente, os senhores embaixadores aqui presentes, em especial o embaixador Seixas da Costa, e permitam-me que o faça
na dupla qualidade de ser cidadão de honra da minha cidade, do meu concelho de Viana do Castelo. É muito simples a justificação para a apresentação de hoje como membro dos órgãos sociais. É para mim um gosto redobrado apresentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Em primeiro lugar, como o Presidente disse, e disse muito bem, fomos eleitos em 2011 deputados, já lá vão 10 anos, o tempo voa, o tempo passa, como deputados eleitos pelo Círculo de Viana do Castelo, pela capital distrito, e muito trabalho em conjunto, porque é assim que é, independentemente dos partidos, muito trabalho em conjunto fizemos para elevar o Alto Minho. Em segundo lugar, é a prova viva de que o Internacional Clube e o seu Presidente, em cumprimento de um serviço público que também o faz, em todas as matérias em que se envolve, falo com isenção. E, portanto, independentemente de estar aqui um deputado de outro partido, está aqui um membro dos órgãos sociais, apresentar o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas também o facto de eu ser candidato também a outra capital distrito, mas também o facto de, ainda há muito pouco tempo, ter estado o engenheiro Carlos Moedas também aqui, e portanto aqui a diversidade e a isenção que acho que deve ser realçado. A oportunidade do tema, as grandes dificuldades para a cidade de Lisboa, eu diria que hoje vamos ouvir as grandes oportunidades e não somente as dificuldades que se vive no atual momento e que não se confinam só a Lisboa. O Dr. Fernando Medina é um jovem, considero ainda jovem autarca, mas com uma larguíssima carreira política. É atualmente Presidente da Câmara Municipal de Lisboa desde 2015, portanto há 6 anos. É licenciado em Economia, é atualmente Presidente da Câmara Municipal de Lisboa desde 2015. É mestre em Sociologia Económica pelo ISEG na Universidade de Lisboa, com uma tese sobre a globalização económica numa perspectiva histórica. Desempenhou o cargo de Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional entre 2005 e 2009 e Secretário de Estado do Adjunto do Ministro da Economia entre 2009 e 2011. Penso que teria também tido o pelouro do desenvolvimento regional e dos fundos comunitários, que é muito importante e de realçar durante o 17º e o 18º governos constitucionais, respectivamente. Em 2011 foi cabeça de lista pelo Partido Socialista, eleito deputado à Assembleia da República pelo Círculo de Viana do Castelo, tendo pertencido nomeadamente no Parlamento à Comissão de Orçamento e Finanças, mandato que exerceu até sido eleito nas eleições autárquicas de 2013, vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, com os pelouros das finanças, dos recursos humanos e do turismo. A partir de 2015 passou a desempenhar as funções de Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, tendo posteriormente ganho nas últimas eleições autárquicas em Lisboa em 2017. Foi ainda assessor do Sr. Primeiro-Ministro para as áreas de Educação e Tecnologia e Ciência entre 2000 e 2002 e assessor do Presidente da Comissão Executiva da Agência Portuguesa para o Investimento. Votos de uma excelente conferência e tenho a honra de chamar para a sua intervenção o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Sr. Dr. Fernando Medina. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o amável convite para estar aqui hoje, para poder partilhar com todos um pouco da visão sobre os desafios para o futuro da cidade de Lisboa. Saúdo o Presidente do International Club, Manuel Ramalho, e em si todos os órgãos sociais e todos os presentes. Saúdo também de forma especial o Corpo Diplomático, aqui representado, em especial o português. Também a nossa Presidente da Junta de Freguesia das Avenidas Novas. A todos, muito obrigado pelo convite e por esta oportunidade que me dão. Eu, como já tenho alguma experiência destes almoços e destes encontros, sei sempre que tenho que reservar um quarto de hora para debater EML e para debater aquilo que se passa em cada rua. Cá estamos, cá farei está reservado, por isso vou-me tentar ater ao quarto de hora para a minha intervenção, para podermos ter tempo
porque a minha experiência diz-me que quando começamos a discutir Lisboa, começamos sempre a discutir o nível estratégico e macro do seu desenvolvimento e depois vamos sempre discutir aquilo também que faz parte da nossa vivência cotidiana da cidade de Lisboa e que é, para muitos, o mais importante, porque é aqui que enfrentam o dia-a-dia. Se eu pudesse sintetizar o que foi a evolução de Lisboa na última década, eu diria que é a transformação da cidade de Lisboa de uma cidade capital de um país periférico numa cidade cada vez mais internacionalizada e inserida nas redes das cidades globais. Eu acho que esta foi a grande transformação que estava em curso até à pandemia e que verdadeiramente está a mudar a natureza e o posicionamento da cidade de Lisboa. Lisboa, cidade capital de um país com 9 séculos de história, mas em si uma cidade ainda bastante mais antiga, mas vista no fundo como uma cidade capital com um determinado perfil. A grande mudança da última década é uma aceleração do processo de internacionalização da cidade, de integração de Lisboa na rede das cidades globais. Não quero com isto dizer ultrapassar nenhuma grande capital, sobrelevar o seu papel para um nível que não o tem, objetivamente, comparar a sua dimensão com Londres, Paris ou Los Angeles, nada disso. A questão é que, se as ligações internacionais estavam marcadas e eram muito presentes em alguns domínios da nossa vida coletiva, na investigação já o eram, por exemplo, hoje os traços e as pontes de ligação são muito mais profundos e muito mais vastos. De forma evidente o turismo, de forma muitíssimo evidente nos fluxos de investimento, de forma muito evidente na circulação de pessoas, de estadias de curta duração, no mercado da arte, no mercado do lazer, já falei, na cultura, na educação, nos negócios. Isto é, multiplicaram-se as fontes de internacionalização e de ligação e de inserção internacional da cidade de Lisboa. E este processo de transformação está a ser muitíssimo profundo, porque, se repararem bem, a resolução em Lisboa de um problema que foi o problema número 1 que todos os meus antecessores, desde o Presidente Abcacis, enfrentaram, que foi a reabilitação da Baixa. Se repararem, até ao Presidente António Costa, inclusive, os Presidentes da Câmara tinham sempre nos seus programas eleitorais a reabilitação da Baixa. Era sempre um problema clássico. Eu sou o primeiro Presidente da Câmara de Lisboa que não tem essa lacuna, essa prioridade, por uma razão, porque o processo de internacionalização do turismo, do capital, do investimento, fez com que o fluxo de investimento à cidade na última década tivesse sido impressionante, resolvendo um conjunto muito significativo dos problemas que a cidade tinha, alterando o seu posicionamento. E, se me permitem, eu acho que o grande desafio que nós temos para a frente é manter este posicionamento. Eu acho que esta internacionalização, o cosmopolitismo da cidade de Lisboa é algo profundamente positivo, profundamente desejável. Volto a sublinhar, não com nenhuma pretensão de comparação com qualquer outra grande capital, porque temos a massa crítica que temos, com a dimensão que temos, mas também sem nenhuma desvalorização do nosso papel que temos e daquilo que podemos ter. E hoje, na visão que tenho, não é... A questão relevante é em que rede estamos nós integrados. Com quem é que nós falamos? Para onde é que nós circulamos? Quem é que nos visita? Nós somos porta de entrada para quem? Isto é mais relevante do que discutir a posição relativa face a A ou B, ou discutir se somos maior ou mais pequeno. Discute-se muito, Lisboa agora quer-se comparar com o Silicon Valley. Não, nós não nos compararemos com o Silicon Valley, nem nunca lá chegaremos, não é essa a questão. E quem quiser imitar
o que Silicon Valley tem, falhará sempre, porque eles levam décadas de acumulação de conhecimento, de capital, a uma escala que nós cá não teremos. A questão relevante não é nós copiarmos, imitarmos e transformarmos-nos em algo que nunca poderemos ser. A questão que se põe é, nós estamos ou não estamos ligados na mesma rede em que eles estão? Isto é, se uma startup criada em Portugal pode, por exemplo, a seguir, na fase do seu crescimento, ir para os Estados Unidos, onde os mercados financeiros e o capital e o capital inteligente, no sentido de conhecer a forma de se aplicar àquelas empresas concretas, está muito mais disponível, e depois, no seu processo de internacionalização na Europa, volta a escolher Portugal. O que é relevante é isto. O que não é relevante é eu dizer eu quero imitar em todas as partes o que ali se passa. Este desafio de mantermos Lisboa como uma cidade cosmopolita, internacionalizada, aberta, tem, na minha opinião, é o caminho absolutamente essencial que nós continuemos a trilhar. É, no fundo, a grande transformação dos últimos anos da cidade de Lisboa e eu assumo que é, para mim, absolutamente prioritário que ela continue, que ela se amplie, que ela se sustente, o que obriga, obviamente, a acentuar os aspectos de uma cidade que é uma cidade aberta, tolerante, inclusiva, capaz de acolher a diversidade de todos aqueles que nos procuram para fazer aqui as suas vidas, sejam elas mais ou menos longas na nossa cidade. E este é, no fundo, o primeiro ponto, a primeira linha de força. A segunda é a constatação de que este processo de internacionalização da cidade de Lisboa, ao ponto que Lisboa é hoje uma marca que se sobrepõe à marca do próprio país, isto é, Lisboa ganhou um peso de estatuto próprio, de reconhecimento próprio, não só como capital do país, mas como uma cidade de seu nome próprio, e todos aqueles que têm uma vida profissional internacional, creio que reconhecem bem o que eu estou a dizer, que não é nenhuma vaidade excessiva de um Presidente de Câmara mais entusiasmado com a sua cidade, embora isso seria desculpável se fosse só isso, mas não é. Lisboa ganhou esse posicionamento próprio. Agora, é verdade que esta internacionalização muito intensa da cidade de Lisboa trouxe consigo um conjunto de realidades novas que são riscos à coesão de todo o sistema. E esses riscos têm que ser enfrentados de forma muito clara e muito evidente, porque a dimensão da sustentabilidade, e falo aqui da sustentabilidade não no conceito unicamente na sua dimensão ambiental, mas no seu conceito mais vasto, a sua sustentabilidade no conceito económico, isto é, a capacidade de gerar prosperidade a médio e longo prazo, a sustentabilidade do ponto de vista ambiental, sermos mais equilibrados do ponto de vista do consumo de recursos e do nosso contributo relativamente ao combate às alterações climáticas, mas muito significativamente a sustentabilidade na dimensão social, isto é, termos a capacidade de que Lisboa e este espaço se mantenha com a matriz identitária fundamental, que é ser um espaço de oportunidades. E ser um espaço de oportunidades para todos. Porque Lisboa é, ao longo da sua história e dos seus séculos, precisamente isso. E quando deixar de ser isso, terá um problema claro de sustentabilidade para o seu futuro. E por isso, esta segunda parte que vem a par, que é no fundo o outro lado do desafio que nós estamos confrontados, é conseguirmos assegurar a sustentabilidade do processo de desenvolvimento no qual Lisboa está colocado. Eu, como devem ter reparado, estou a passar de forma relativamente rápida pelo tema que nos tem marcado no último ano e meio, que é a pandemia. E estou a passar de forma rápida e deliberadamente, porque tenho a convicção de que a pandemia não vai alterar a posição relativa da cidade de Lisboa dentro da sua inserção internacional. Vamos ter alterações sensíveis nas relações entre blocos, na Europa, na Ásia, mas não tenho nada, pelo contrário, que aponte. A minha convicção é que Lisboa sairá desta pandemia numa posição, se não igual, se não reforçada, igual àquela que tinha, assim cuidemos nós dos elementos de prosseguir a dinâmica de desenvolvimento. E por isso, isto leva-me direto aos desafios estruturais que a cidade tem, de sustentabilidade, do seu processo de desenvolvimento, e por isso temos de ser capazes de continuar a ser atrativos para que se localizem aqui pessoas e talento de todas as nacionalidades e origens, começando pelos portugueses, estendendo-se a todos os outros que aqui o queiram, e a atração de talento e a retenção de talento são as palavras-chave,
numa economia, numa cidade que é, por definição, um centro de produção de serviços, não é industrial, não é agrícola, é de serviços, por isso é o talento, é a massa cinzenta, são as pessoas, a sua qualificação, a sua capacidade de produzir a partir de uma cidade. Mantermos esta capacidade de atração é fundamental, mas é fundamental também cuidarmos das outras duas dimensões, a dimensão da sustentabilidade ambiental e da sustentabilidade na dimensão social. E nesta matéria eu sublinharia só dois desafios. Na matéria ambiental, o grande desafio que nós temos que enfrentar é concretizarmos a alteração do nosso padrão de mobilidade urbana. Nós temos um padrão de mobilidade metropolitano que é claramente insustentável. Nós somos uma área metropolitana que tem cerca de 2,7 milhões de habitantes. Estamos a falar de uma área metropolitana que se estende de Mafra até Setúbal, profundamente integrada do ponto de vista económico, profundamente integrada do ponto de vista social, com circulação de trabalhadores, de negócios, de atividades, de empresas. Vamos ver, a região económica até vai mais longe do que esta, estende-se um pouco mais a norte até Leiria e um pouco mais a sul até Évora, por assim dizer. Mas se pensarmos na área metropolitana de Lisboa, nos seus 18 municípios, nos seus 2,7 milhões de pessoas, temos uma área profundamente integrada, com uma grande mobilidade de pessoas, entram todos os dias, do qual Lisboa continua a ser o centro e o coração criador de riqueza e de emprego, mas que está sujeita a fenómenos de pendularidade fortíssimos, como poucas cidades capitais estão, e aliás em Portugal temos só um exemplo parecido, que aliás, porque teve a mesma gênese do seu processo de desenvolvimento urbano, que é a cidade do Porto. A área metropolitana do Porto partilha esta característica. Todos os dias entram, falo antes da pandemia, na cidade de Lisboa, um número de pessoas que é pelo menos igual aos residentes da cidade. E se descontarmos o facto de cerca de 1/3 da população residente da cidade de Lisboa estar reformada, nós temos entre a população trabalhadora, população ativa, mais a população estudantil, nós temos cerca de 2/3 das pessoas utilizam ou decorrem a sua presença na cidade de Lisboa de movimentos pendulares. Ora, um padrão de mobilidade assente no transporte individual, movido a combustíveis fósseis, é absolutamente insustentável a qualquer título. A título da nossa responsabilidade coletiva no combate às alterações climáticas, a título da nossa responsabilidade moral para com as atuais e futuras gerações, com os milhares de mortos que nós podemos evitar porque estão diretamente associados à poluição, mas também é insustentável do ponto de vista da qualidade de vida, do congestionamento, das vias, das ruas, dos parques. E esta é uma questão fundamental. Nós demos passos de gigante nos últimos anos na melhoria do sistema de mobilidade coletivo, com a criação do passo único, que diminuiu muito o preço, tornou-o mais competitivo que o transporte individual, que não era. Demos um passo de gigante na modernização da frota da Carris e na sua ampliação dentro da cidade de Lisboa. Demos um passo ainda mais gigante num acordo entre os municípios todos da área metropolitana, no lançamento de uma empresa, a Transportes Metropolitanos de Lisboa, em que vão começar a aparecer os autocarros da Carris Metropolitana, isto é, uma marca única, um operador único, um sistema de informação única, no global da área metropolitana, numa rede integrada, que terá mais oferta, e temos acordado com o Governo o que é o fundamental dos planos de investimentos em transporte pesado, que é, no fundo, a chave que vai resolver esta equação. Não é de hoje para amanhã, vai demorar vários anos, mas também vai ser uma oportunidade de investimento, como aqui há pouco falávamos. Está já acordado com o Governo a extensão da linha vermelha incluída no PRR, do Metropolitano de Lisboa, até de São Sebastião da Pedreira, onde está hoje em frente ao Corte Inglês, Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo, Alcântara. Está acordado também com a Câmara do Eiras a criação de um metro ligeiro que arrancará de Alcântara, Lisboa, para Alto Santa Amaro, Alto da Ajuda, Alto do Restelo, entrando depois em Miraflores, Linda a Velha, descendo ao Jamor, integrando Cruz Quebrada e o atual sistema do 15. Isto é, conseguiu-se encontrar uma solução para resolver o desafio que durante décadas impediu a extensão do metro à zona ocidental de Lisboa. Isto é, nós tínhamos território,
Queríamos cobri-lo com um metropolitano pesado, mas não tínhamos densidade populacional que justificasse o investimento em metropolitano pesado. A parceria entre Lisboa e Oeiras foi, no fundo, o ovo de Colombo que resolve esta equação, porque ao estendermos através de metros de superfície a Oeiras, conseguimos ganhar a escala do ponto de vista da operação e da população, melhorando muito a situação de Lisboa pela redução dos automóveis que aqui entram. Solução gêmea desta está a ser trabalhada com Louros e por isso neste momento estão a ser desenvolvidos os estudos, já estão os contratos assinados entre os municípios e o Metropolitano de Lisboa, que está a fazer os estudos para no fundo estas duas operações, uma para Oeiras, neste traçado que vos disse, a outra operação para Louros, seguindo o 15, a marginal até ao Parque das Nações, Sacavém, Portela, regressa a Lisboa, isto é, serve dezenas de milhares de pessoas em Louros, entrando de novo na cidade de Lisboa. Sobre este investimento há vários outros que estão acordados e que estarão em cursos. O da maior importância, o concurso que há poucos dias o Governo aprovou da aquisição de composições para os transportes suburbanos da cidade de Lisboa. O investimento também previsto no PRR, eu sublinho sempre estes porque, como o prazo de execução é tão curto, que eles têm mesmo que aparecer feitos, que é a resolução do nó górdio à expansão da ferrovia pesada na área de Lisboa, que é a duplicação da capacidade entre Romarieiro e o Oriente e a ampliação da Gare do Oriente para a Estação do Oriente, permitindo a inversão de sentido das composições aí, o que vai permitir algo que é absolutamente nuclear, que é transformar o que é hoje uma incerteza, que é a utilização do comboio de Sintra para Lisboa. Estamos a falar da mobilidade entre os dois maiores municípios do país, Lisboa com 550 mil habitantes, Sintra a chegar aos 400 mil, mas que não estão hoje servidas de forma adequada por um transporte pesado, que é o transporte por ferrovia. E este investimento vai resolver esse problema. Dizem-me, bom, mas isso já devia estar feito, não é para amanhã, não é para agora. Pois não, mas como alguém dizia, se demora tempo é melhor decidir já, porque começamos a contar o tempo mais cedo. Estão também em negociação com o Estado outros investimentos importantes, outro incluído no PRR com importância estratégica para Lisboa, que é a ampliação do metro em Louros, a Odivelas e a Louros, ligando à linha amarela do metro, e estão em negociação com o Estado podermos concluir os outros investimentos, que agora não vos vou aqui detalhar todos, mas que significam os corredores de BRT que ligarão Algés à Reboleira, que ligarão Paço de Arcos ao Cacém, a extensão do metro sul do Tejo e um outro conjunto de investimentos, a extensão da linha amarela do metro de Telheiras até ao Colégio Militar, para que possamos, num prazo de médio prazo, ter um verdadeiro sistema de uma infraestrutura pesada de transporte coletivo, que é, no fundo, a única resposta possível ao desafio, e fecho aqui aquilo que ia dizer, da sustentabilidade ambiental e também da qualidade de vida dentro desta área metropolitana de Lisboa e com um profundo impacto do ponto de vista económico. A última, ainda na dimensão da sustentabilidade ambiental, há toda a continuação do processo de transformação da cidade, que é a substituição de espaço destinado ou de utilização intensiva do automóvel pelo espaço de fruição pública. Creio que, aliás, talvez das poucas coisas boas que a pandemia nos terá deixado é talvez esta consciência maior da ligação da qualidade do espaço público e da vida na cidade com a dimensão da saúde, e por isso a importância que damos ao espaço público, à sua dimensão, à sua qualificação, aos espaços verdes, às zonas de fruição, que são não só fonte de beleza, de encanto, são hoje também fonte de bem-estar e são hoje também fonte de saúde, e são hoje percebidas como tal. E falamos de saúde, não de doença, não estamos a falar de hospitais, nem de médicos, não, estamos a falar da promoção de estilos de vida saudáveis que a cidade tem que oferecer. O último ponto, que é o desafio da sustentabilidade na dimensão da inclusão, eu elegeria, sem dúvidas, como central a dimensão da habitação para os jovens e para as classes médias. O reverso, o desafio paralelo à internacionalização crescente e bem-sucedida da cidade de Lisboa é o facto de nós nos tornarmos cidade de destino da circulação de capitais, nomeadamente num período e numa época de muito baixas taxas de juros por um período muito prolongado, o que faz com que nós tenhamos que encarar as tensões dos preços no mercado imobiliário como um fenómeno com características mais permanentes do que transitórios, o que coloca o desafio do acesso à habitação
como já aconteceu há algumas décadas no Estado Novo, não no Portugal democrático, mas no Estado Novo, na cidade de Lisboa, coloca o desafio do acesso à habitação para largos estratos das classes médias, a necessidade de uma política pública e de iniciativa pública nesta matéria. Nós temos vindo a fazer uma política nova, porque basicamente o país não a tinha. O país confiou que o crédito bancário era a resposta e a compra de casa própria era a resposta às necessidades de habitação das classes médias trabalhadoras, das classes médias baixas às classes médias altas, e verdadeiramente hoje não o é na cidade de Lisboa. E por isso a resposta de iniciativa pública, seja através da reabilitação de edificado próprio, da compra de edificado pelo município para a reabilitação, seja através da construção direta pelo município, seja através da concessão para construção a partir de terrenos municipais, todos os instrumentos são importantes e devem ser mobilizados para alargarmos esta resposta de habitação para as classes médias. Porque se não o fizermos, o que nós estamos a comprometer é a própria sustentabilidade do processo de desenvolvimento. Porque uma cidade que não consegue assegurar as condições de vida para largos estratos das suas classes médias é uma cidade que se vê comprometida do ponto de vista da sua base política de vida, mas é uma cidade que também vê agravados os problemas que falamos da pendularidade, da mobilidade, dos congestionamentos, dos atrasos, dos problemas da saúde das pessoas, porque é uma cidade que se desequilibra se cada vez remetermos para mais longe das suas fronteiras a possibilidade de ter uma habitação digna. Nós já conseguimos muito bons resultados, não é uma área, como digo, estamos a copiar alguns instrumentos, aliás, tentamos copiar aquilo, aliás, que um antecessor meu, nos anos 30, muito famoso, criou na cidade de Lisboa, mas é mais difícil, hoje é mais difícil que as coisas avancem ao mesmo ritmo, que era no fundo a Câmara dispor de terrenos e haver investidores que através de regime de concessão façam essas operações. Continuamos e vamos continuar a avançar nesse modelo, mas estamos também a avançar naquilo que sabemos que funciona e que está a funcionar, que é a reabilitação ou construção direta pelo município. Qual é a inovação? A inovação é que as casas, o município não vende casas, ao contrário do que fez durante muito tempo na política quando tinha a EPUL, o município arrenda casas e a segunda diferença, e é a mais importante, é que o preço das rendas, as rendas, deixam de estar associadas a qualquer valor do mercado e situam-se no máximo em 30% do salário líquido agregado da família. 30% do salário líquido é o máximo que se pagará em casas do município de Lisboa. Significa isto que nós vamos criar, estamos a começar a criar, e vamos criar, se esta política prosseguir, e agora os eleitores irão decidir sobre isso, de forma totalmente soberana, que é a ambição de vir a criar um parque de iniciativa pública com a dimensão e a escala capaz de responder não só às necessidades de muitas camadas de população, mas também de ser capaz de já ter uma dimensão tal capaz de ser um limitador à progressão dos preços normais do mercado. Porque a consciência que tenho é que se nós prosseguirmos o esforço de sermos bem-sucedidos do ponto de vista da internacionalização da economia, da nossa capacidade de atrair investimento, nós vamos lidar com as pressões dos preços sobre o imobiliário de forma mais permanente do que pontual, e para isso temos que nos habilitar com as políticas públicas que várias cidades capitais há várias décadas já têm, mas porque as construíram no seu tempo, porque já eram mais cidades globais há mais tempo. Lisboa não o tinha e agora, no seu papel de nova e recente cidade global, vai ter que se armar destes instrumentos. É, no fundo, desculpem, fui mais extenso do que aquilo que pretendia, mas já perceberam que a única coisa que me pode desculpar é que eu podia ter ficado mais uma hora, maçando-vos mais uma hora sobre isto. São, no fundo, estes os desafios que eu creio que se colocam fundamentalmente à nossa cidade, de continuarmos este processo de afirmação positiva da internacionalização da cidade e de saber lidar com as políticas que são necessárias para que ele seja sustentável ao longo tempo. São, no fundo, estes os desafios que eu considero fundamentais para o nosso futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos com ligação. Muito obrigado, Sr. Presidente Fernando Medina, pela sua intervenção. Ainda temos cerca de 20 minutos até ao término do nosso encontro para perguntas e respostas.
Porém, antes disso, gostaria de lembrar que o próximo evento, conforme consta nesta folha que estava em todas as vossas cadeiras, o próximo evento realizar-se-á apenas em setembro, no dia 14, e teremos como orador o Dr. António Rebelo de Sousa. Para além destes eventos que estão mencionados na dita folha, realizaremos outros, quer em setembro, quer em outubro, mas ainda não podemos anunciar porque as datas não estão fechadas. No dia 23 de setembro também, realizaremos um pequeno cruzeiro no Rio Tejo, com música, de confraternização. Iremos até ao outro lado, à cidade em que o Dr. Fernando Medina já não é presidente. Partiremos da nossa cidade de Lisboa, vamos jantar a um restaurante da Margem Sul e depois voltaremos para a cidade do Dr. Fernando Medina, para a nossa cidade, isto para os que são lisboetas como eu. Chegou tarde, ainda estava no ar quando começámos este encontro, o nosso mais recente associado, e por isso não foi apresentado na devida altura. Agora temos pouco tempo, vou ser muito breve, vou somente dizer que está aqui na mesa o SEA, hoje é China, hoje é a mesa China, aí costuma estar a mesa o SEA. Houve uma troca. Na mesa China, é de nacionalidade angolana, tanto quanto dizem os nossos registros, viveu quase sempre em França, estudou também em França, e a sua vida de negócios é uma vida que se movimenta em várias geografias, França, Angola, outros países. É consultor de empresas, também consultor de alguns governos, entre os quais o da República Democrática do Congo e a Presidência da República de Angola. Isto que os nossos serviços fizeram um bom trabalho, não é? Mas com certeza que me estarei... e pedia-lhe, Dr. Júnior Mauete, para fazer o favor de se levantar, para que os restantes consórcios possam começar a conhecê-lo. Muito obrigado. O que nos disse quando foi aos nossos escritórios para se tornar nosso associado é que agora vai começar a ter negócios em Portugal, vai começar também a ter residência, não sei se já comprou casa. Temos aí alguns associados com imobiliárias, casa em Portugal e, portanto, achou por bem, com base naquilo que tinha ouvido falar do nosso clube, tornar-se nosso membro. E cá estamos nós para recebê-lo e ajudá-lo naquilo que nós pudermos com imenso gosto. Senhor Dr. Fernando Medina, não se esqueçam do cruzeiro, dia 23 de setembro. Quem está a liderar a organização deste evento é a minha colega doutora Margarida Almeida Santos, portanto é garantia de realidade, de qualidade, porque brevemente vamos ter eleições aqui no clube e ela não quer ser exonerada, quer voltar. Bom, Sr. Dr. Fernando Medina, vamos então começar as perguntas e respostas. Venha a primeira mão no ar, com hostilidades ou sem hostilidades, e já temos numa das free tables, onde eu peço desculpa, não consigo precisar o seu nome porque não é nosso associado e penso que não costuma cá vir. Mas penso que é coronel médico. Exatamente, sim senhor. O nome é que não me estou a recordar. Bem, antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, felicitá-lo pela brilhante exposição com que nos presenciara e presenteara, e fazer-lhe uma sugestão, simplesmente, dado que eu
considero que nasci na pré-história, estou no céu, vim cá à Terra falar um pouco com as pessoas e transmitir algumas ideias. Acho que ter ideias hoje é uma coisa. E, portanto, quando se fala que Portugal tem umas portas do Benfica, eu sugeria ao Sr. Presidente da Câmara, e a quem, de facto, tem poder e ideias para isso, se crie também outro tipo de portas. Portas de Algés, portas de Sacavém, portas de Santa Apolónia, portas de relação ao Barreiro. Para quê? Para que as pessoas que cheguem a esta cidade se sintam em família, se sintam orientados e deem alternamento no que vêm cá fazer. Porque, infelizmente, eu assisto, e é na qualidade de, de empresário de policlínicas, eu sou o proprietário das clínicas Amatos Lusitano, são 5 policlínicas que eu queria ver no espaço lusófono, e, portanto, eu tenho esta ideia porque vejo que há muita gente não está a dar rendimento suficiente que nós precisamos para que o país cresça. Cada um de nós tem que ter cada minuto da sua vida. Sr. Coronel, e a pergunta é? Muito obrigado. E a pergunta é simplesmente, eu estou a sugerir ao Sr. Presidente a felicitá-lo e pronto, e dizer se concorda ou fica com esta minha sugestão de criar as portas da cidade. Muito obrigado, Sr. Coronel. Sr. Presidente, aceita mais uma ou duas questões? Então, senhores embaixadores... Quem? O professor Eduardo Paz Ferreira, na mesa Portugal. Ainda bem que fui avisado, porque não vi ao seu braço, Sr. Professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, naturalmente cumprimento com grande respeito o Dr. Fernando Medina, agradeço ao Dr. Manuel Ramalho mais esta realização. Eu é a segunda vez, aliás, que estou num almoço neste clube com o Dr. Fernando Medina. Bom, antes de ir mais adiante, eu queria fazer uma declaração de interesses. Eu sou apoiante do Dr. Fernando Medina, já o era há 4 anos, e durante este mandato ele só me deu razões para confirmar a boa escolha que é votar no Dr. Fernando Medina. Confesso que estava a ouvir a intervenção dele sobre Lisboa completamente fascinado e com alguma tristeza de pensar que eu já não vou conhecer muita desta Lisboa que ele está a construir, porque a idade tem os seus limites, como todos sabemos, mas enfim, espero poder acompanhar até o mais longe possível. E pensando nas razões para votar no Dr. Fernando Medina, lembro-me justamente daqui, no nosso almoço anterior, estava o embaixador da Itália e pediu a palavra e disse: eu só quero dizer uma coisa, porque é que Roma não tem um presidente da Câmara como este? E é exatamente isto. Bom, daí para cá Roma não melhorou nada, infelizmente, pelo contrário, a confusão continuou, mas Lisboa melhorou muito e por isso agradeço ao Dr. Fernando Medina. Um pouco na linha também de regresso ao passado e este almoço, gostava de lhe perguntar, ao lado desta Lisboa dinâmica, desta Lisboa exaltante, pujante, que nos enche de alegria, a questão da pobreza. Do que é que a Câmara faz pelos pobres ou como é que a Câmara pode fazer mais pelos pobres. O trabalho a nível, eu diria, da classe média é admirável, mas depois temos os outros, dos quais menos pessoas se lembram ou menos pessoas sentem a obrigação de cuidar deles. E eu, que sou um grande partidário daquilo que chamo uma sociedade decente para mim é aquela que não deixa ninguém para trás. E, portanto, gostava que o Dr. Fernando Medina também nos desse uma luz sobre o seu pensamento nesta matéria. Muito obrigado e os meus votos de maiores felicidades. Era o embaixador Renato Varial, um grande embaixador e um bom amigo de Lisboa e de Portugal. Eu lembro-me dessa intervenção. Na mesa Japão estão os novos proprietários do Paquete Funchal, que, segundo me consta, vai deixar de ser Paquete e vai ser um hotel em Lisboa, um hotel no Rio. E venha à questão diretamente, por favor, diretamente à questão. Boa tarde. Meu nome é José Correia e sou uma das pessoas que faz parte da Timson, uma empresa que acabou de adquirir o Paquete Funchal para transformar num hotel de luxo para a cidade de Lisboa.
tem aqui o nosso CEO da empresa, o Sr. Butch Kempt, que é o proprietário do paquete. E o que nós estamos a tentar fazer é recuperar uma peça que foi muito importante para Portugal, para a história portuguesa, e que estava destinado a ser destruído, como todos os outros já foram, os outros navios da Marinha Mercante. O que nós queríamos saber, Sr. Presidente, é quais são os passos mais certos a dar para que este projeto, que já vemos os números a crescer, já estamos nos 10 milhões de investimento e temos um projeto para cerca de 160 milhões, e que inclui a recuperação de toda a área da Matinha, com a construção de uma marina para iates e veleiros de 40, 50, 60 metros, o que não existe em Lisboa. E o nosso interesse é saber exatamente quais são os passos mais certos a dar para que este projeto seja mais viável, possa ser mais certo para todo o mundo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Diz-nos o Dr. Fernando Medina que ainda aceitávamos mais uma pergunta e temos a comendadora Paula Caetano na mesa China, que não é mesa USA. Nossa associada, a doutora Paula Caetano. Boa tarde, Sr. Presidente. O senhor falou, portanto, por várias vezes na internalização da cidade de Lisboa e nos projetos que tem para Lisboa. Depois da intervenção ali do Dr. Eduardo Paes Ferreira, a minha pergunta é: quais são os seus planos para apoiar as instituições de solidariedade social, que neste momento estão sem apoios, os mecenas desapareceram e que estão com grandes dificuldades? Eu faço parte de uma instituição que teve um processo nas gavetas da Câmara de Lisboa cerca de 10 anos. Em plena pandemia, felizmente conseguiu construir uma casa, mas tem graves problemas na sua sustentabilidade. Cada vez há mais problemas sociais com crianças, com pessoas de idade. Quais são os seus planos para apoiar estas instituições de solidariedade social que, ao fim e ao cabo, ajudam a Câmara de Lisboa a ver-se livre desses problemas da cidade? Obrigada, Sr. Presidente. Com as suas respostas, Sr. Presidente, encerraremos esta nossa sessão e depois acompanhá-lo-ei até à porta do hotel. Muito obrigado a todos por terem vindo. Boas férias, se for caso disso, e até setembro com o Dr. António Rebelo de Sousa ou no nosso Rio Tejo. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões. Imagino que tenha sido a contenção em 4 que tenha impedido que tivéssemos chegado à AML e às ciclovias, mas a conversa continuará noutros locais, imagino. Não provoque, Sr. Presidente. É para não intimidar as pessoas, para que as pessoas não se intimidem sobre essa matéria, porque é sempre assim. Se todos Bom, são 3 questões muito diferentes. Eu começava pela pergunta relativamente à questão colocada pelo José Correia sobre a questão do Funchal e toda a área envolvente. Primeiro, felicitá-los pela aposta. Acho que a recuperação do Funchal é uma boa notícia. Eu teria alguma atenção quanto às perspectivas sobre os investimentos, sobre a requalificação de toda aquela área. Primeiro, aquela área não está sob jurisdição da Câmara, está sob jurisdição da Administração do Porto de Lisboa, ainda, e digo ainda porque todas essas situações são temporárias e desejavelmente temporárias, numa cidade em que todas as áreas não estritamente afetas à função portuária já estão definidas por lei, que passarão para a gestão do município, e por isso irá acontecer um dia. Não é este o momento para que essa operação aconteça, mas isso irá acontecer. Mas é uma área que está sobre a operação, sobre
gestão dominial da administração do Porto de Lisboa. Em segundo lugar, essa é uma área que não tem definido nenhum projeto de expansão de construção urbana na parte da DOCA. E por isso o que eu podia recomendar sobre essa matéria é prudência, mais a mais numa cidade que tem manifestado várias vezes a sua vontade em poder usufruir da sua frente ribeirinha da forma mais desimpedida possível. Pronto, não quero com isto dizer mais do que isto, mas também não quero dizer menos do que isto. E por isso felicito por esse investimento e dou as boas-vindas a esse investimento. Qualquer solução é melhor do que a solução que lá está hoje, não é? Que é algo a degradar-se aos nossos olhos e à nossa vista. E a inovação também na hotelaria é importante, na parte de alojamento é importante, mas relativamente a projetos de natureza imobiliária, nomeadamente essa dimensão, numa zona com aquela sensibilidade, eu posso... A expressão mais honesta que eu tenho para dizer é aconselhar prudência na expectativa e nos investimentos antes de um profundo diálogo com as entidades. A segunda questão que aqui foi colocada sobre a questão do papel das IPSS e dos planos, eu desconheço, aliás, não sei qual é a instituição que refere, 10 anos num processo da Câmara é um tempo excessivo, mesmo para os problemas que de vez em quando ocorrem em matéria de licenciamentos. Eu não sei, poderei hoje ver, tenho aqui pessoas do meu gabinete que podem ver a situação. A ver, nós temos tido primeiro ponto, na matéria da relação mais direta da política social, ela tem sido uma política que está fundamentalmente concentrada no Estado Central, não é uma política de âmbito municipal. Por isso, os acordos de cooperação que são feitos para financiamento das valências de lar, de unidades dos cuidados continuados, de creche, serviços, no fundo, de apoio à infância, ou de apoio ao envelhecimento, ou de apoio à integração das pessoas com deficiência, no nosso país, na distribuição que é feita, o fundamental da estrutura de apoio são acordos de cooperação com o Estado Central. E essa será, no fundo, o quadro no qual se vai manter. E por isso, qualquer iniciativa que surja nesse âmbito tem que ser tratada, articulada, se tiver construção, naturalmente, com a Câmara, se tiver apoio do ponto de vista regular do seu funcionamento com o Estado Central. Nós procuramos, ao longo deste período da pandemia, fazer aqui uma rede de proteção para muitas destas instituições. E fizemos um investimento muito grande de apoio, através do Fundo Lisboa Protege, que apoia um conjunto muito vasto de instituições. Aliás, nós estendemos não só os apoios às instituições não lucrativas, como também às próprias instituições lucrativas. Nós estendemos os apoios ao pequeno comércio, à restauração. A Câmara atribuiu, a título de apoio, a fundo perdido, um valor superior a 40 milhões de euros, em complemento ao Estado Central, num conjunto muito grande, desde associações culturais, desportivas, recreativas, até restaurantes, lojas, no fundo, procurando o quê? Procurando preservar o músculo económico e social da cidade para que num processo pós-pandemia estivéssemos em condições de continuar a trajetória que tínhamos. Porque a minha grande preocupação durante todo este período foi saber o seguinte: ok, nós estávamos a andar muito bem até à pandemia, nós agora entramos num processo de uma violência que ninguém passou, quer dizer, eu imagino-me todos os dias do lado dos empresários, o consumo de capital que esta pandemia traz às organizações é tremendo, num país que, aliás, o capital não abunda, nem as estruturas muito capitalizadas abundam, mas como é que nós conseguimos, a grande questão é como é que nós conseguimos fazer aqui uma ponte, apoiar o maior número possível de entidades para que, no final da pandemia, nós possamos retomar o processo. Porque eu não sou daqueles que acredita que há aqui um processo de destruição criativa. Eu acho que quando há destruição, há destruição. Nós perdemos energia, nós perdemos pessoas, nós perdemos músculo, nós perdemos realizações de pessoas que durante muitos anos trabalharam para que as coisas acontecessem. E uma vez que elas caiam, nós construirmos novas, vamos demorar muito tempo. E por isso, nós temos esses programas de apoio, poderei ver se algum se é dirigido ou é aplicável, porque corresponde à nossa preocupação. Há depois uma área, e faço aqui a ponte para o professor Eduardo Paes Ferreira, quem aproveito para saudar, com muita amizade e admiração que tenho,
Eu acho que a questão que ele coloca é a questão central que eu procurei relatar da minha intervenção. Eu quase que seria tentar dizer que o outro lado da moeda do desenvolvimento era o problema da exclusão, mas por questões eleitorais não o irei fazer, percebam, mas há de facto sempre este lado, há o outro lado, não é? E o outro lado de sermos bem-sucedidos do ponto de vista do processo de internacionalização é acentuarmos os processos de exclusão e os riscos dessa exclusão. E convém não termos nenhuma ilusão sobre essa matéria. A ilusão de que Lisboa a desenvolver-se, vamos todos, por obra e graça, à mesma velocidade neste processo, é um mito. Não vamos. Estes processos de desenvolvimento, nomeadamente quando são muito rápidos, tendem a acentuar as exclusões. Acentuam a desigualdade e acentuam as exclusões. E onde é que estão as exclusões? As exclusões estão em todo o lado. E nos lados, às vezes, mais improváveis, que as pessoas não têm noção. Lisboa é uma cidade muito pequena do ponto de vista territorial, temos cerca de 100 km². Nós temos zonas e escolas da cidade de Lisboa em que metade dos meninos não acaba o 12º ano. Estamos a falar da cidade motor e palco do processo mais avançado de internacionalização positiva, onde estão os maiores centros de investigação, as melhores universidades, os maiores investigadores, e temos escolas em que os meninos estão nesta situação. O que significa que as suas trajetórias profissionais e as suas trajetórias de emprego e as suas trajetórias possíveis de inclusão positiva na cidade moderna que se desenvolve não são na parte de cima, são na outra parte. E por isso é que nós ativamente estamos a intervir na qualificação do parque escolar, porque tem uma enorme importância do ponto de vista do sucesso das aprendizagens, da fixação dos professores, do sucesso das aprendizagens. Fizemos uma coisa este mandato que tem uma enorme importância, que é alterar o método de alimentação dos meninos nas escolas, porque os problemas da externalização, de contratarmos sempre fora, associada às regras da contratação pública, faz com que haja sempre uma pressão para a diminuição dos preços e uma pressão para a diminuição da qualidade, porque se tem que conformar com os preços daqueles que nos fornecem, e por isso o que nós dissemos foi não, as refeições têm que passar a ser confeccionadas localmente, melhorando a qualidade nutricional. Isto, se calhar, para os meus filhos não é tão relevante, mas se calhar para os filhos das famílias onde as refeições principais são todas feitas na escola, é absolutamente central que elas tenham qualidade nutricional adequada. Por esta razão é que nós dissemos que queríamos ficar logo com as escolas do 2º e 3º ciclo, porque são as piores do país. Ao contrário do que se diz, é em Lisboa onde os problemas maiores estavam. Porquê? Porque era uma região que estava fora dos fundos comunitários há muito tempo. E aí houve uma diferença, aliás, ideológica grande na Câmara, porque havia partidos que diziam não, mas nós não devemos assumir essa responsabilidade porque as escolas estão muito más. Eu digo que está bem, mas é que se elas ficarem no Estado Central, muito mais difícil vai ser resolver o problema. Eu prefiro, desculpem a expressão, levar pancada durante um tempo enquanto não as tenho prontas, mas saber que vou fazer um programa de investimentos que daqui a uns anos conseguirei ter o parque escolar do 2º e 3º ciclo qualificado. O que é que isto tem importância? Bom, isto tem importância para responder ao problema central da inclusão. Porque se eu não criar oportunidades de escolarização avançada de redução de abandono precoce, de abandono escolar, aumentarei muito os riscos de exclusão. Bom, e quem diz isto, diz nas questões da habitação que há pouco falei, diz nas questões da integração de migrantes, que vai desde aspectos, desde a aprendizagem da língua à integração das crianças, à sua inserção profissional e à sua trajetória de desenvolvimento profissional, e por isso o problema da exclusão e das exclusões é múltiplo e é variado, e vai depois aos fenómenos extremos da exclusão que têm a ver com aquilo que é muito visível nas cidades, que é o problema da população sem abrigo. A transformação que fizemos neste mandato foi uma transformação radical da política de integração de pessoas sem abrigo, num contexto dificílimo, que foi o da pandemia, porque no início do mandato Lisboa tinha uma população sem abrigo muito reduzida já, porque na altura de expansão económica as oportunidades de emprego, mesmo com baixa remuneração, resolvem uma parte desses problemas. Nós tínhamos recenseados cerca de 340 pessoas em situação de sem-abrigo, mas depois, com a pandemia, rapidamente o número cresceu, muito rapidamente, tivemos que criar centros de emergência, mas alargar esta rede de centros de acolhimento de emergência, mas a grande alteração de política que fizemos foi um investimento fortíssimo que estamos a fazer na chamada metodologia do Housing First, que é uma metodologia que nós copiamos de países do norte da Europa, onde ela foi aplicada com bastante sucesso, que é,
ao invés das técnicas tradicionais, que era, relativamente às pessoas em situação de sem-abrigo, os casos mais difíceis, que são os casos que há mais tempo na rua, há mais tempo que decorrem de dependências, quer seja de álcool, quer de substâncias, que, no fundo, as técnicas mais tradicionais combinavam uma lógica de assistência na alimentação, alguma assistência na saúde e depois processos de integração condicionados à pessoa ir se libertando dessas dependências. A metodologia do Housing First inverte isto. O que é que diz? Atribua-se primeiro uma casa, cria-se a rede para a pessoa e, a partir daqui, vamos começando a recuperar as suas redes de ligação às comunidades, ao bairro, às famílias, e a partir daqui vai-se começando a dar um processo de diminuição das dependências relativamente aos casos extremos. Qual é a excelente notícia deste caso? É que esta metodologia é bem sucedida, funciona. Nós, neste momento, já temos contratadas com instituições sociais 300 casas, temos, aliás, contratadas 400 casas, peço desculpa, das quais 300 casas já foram encontradas e já estão atribuídas e geridas por associações que, no fundo, acompanham cada pessoa em situação de sem-abrigo, no seu caso isolado, conduzindo ao seu processo de integração. Agora, esta é uma metodologia que serve, funciona nestes casos mais extremos, não é? Que são os casos já de uma desestruturação maior. É uma metodologia que tem que ser completada com toda uma intervenção preventiva no sistema educativo, no sistema de emprego, para impedir que, no fundo, nós venhamos a ter números com outra dimensão, que depois aí não há capacidade dos sistemas poderem gerir de forma adequada. Por isso, a resposta que eu queria dar de forma muito, muito clara é: este, sim, é o ponto crucial de uma governação progressista, ou melhor, de uma forma mais abrangente, como o professor Passos Ferreira disse, do que é uma sociedade decente, não é? Que abrangerá pessoas de vários espectros e de múltiplos espectros, com a consciência de que as exclusões estão em todo lado. Estão em muitos lados. E estes lados da qualificação, da educação dos jovens, para impedirmos que haja a reprodução destes modelos à frente, até aos públicos mais vulneráveis, nós temos, no fundo, um conjunto vasto de políticas que têm que ser acionadas, que estão a ser acionadas, que têm que ser acionadas e têm que estar na linha da frente da resposta para que a cidade seja verdadeiramente uma cidade para todos, isto é, para que também possa ser a cidade cosmopolita, moderna, próspera, que todos conhecemos, porque uma cidade muito desigual não conseguirá ter este nível de progresso e de avanço que nós gostamos que tem. Creio que... Sr. Presidente, muito obrigado. Não quero demais agradecer-lhe ter conseguido um milagre na sua agenda, porque sabemos que está permanentemente carregada de solicitações locais, nacionais e internacionais relacionadas com a alta responsabilidade de presidir aos destinos desta nossa capital. Como orador, creio que esta foi a sua terceira vinda ao clube. Oxalá venha mais vezes como Presidente da Câmara de Lisboa ou com outros bonés. O senhor é muito jovem, como dizia há pouco alguém na sala, e, portanto, temos a certeza, atendendo ao seu brilhante percurso e à sua idade e aos seus talentos e às suas capacidades, que voltaremos a recebê-lo aqui muitas vezes com o mesmo ou com outros bonés. Boas férias para todos e até um dia destes por aí, ou até setembro aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.